Olá, meus queridos, tudo bem? Eu acho que vocês ficaram um pouquinho com a cabeça dando um nó, né? Referente lá ao verbo transitivo direto, indireto, né? O sujeito, objeto direto, objeto indireto. Mas isso é questão de exercícios, tá? Isso é questão de treino. Cada vez mais que fizermos exercícios, falarmos sobre o assunto, tirando as dúvidas no chat, aí vocês vão conseguindo entender melhor, ok? Então fiquem tranquilos que vocês vão conseguir entender, tá bom? E aí vem mais aqui uma outra coisinha para aprendermos, né? Apesar que vocês já conhecem esse nome lindo aqui chamado advérbios, né? Bom, nesse capítulo aqui nós aprendemos que os adjetivos modificam o substantivo, ok? E há outras palavras que funcionam como modificador, porém não de substantivo, mas de verbos e adjetivos nas frases. São chamados então os advérbios e que podem modificar outros advérbios. Olha aí que interessante. Observe as duas imagens que podem ser descritas de maneiras diferentes ao acrescentar um advérbio. Olha só. A primeira imagem, um pouco de neve, ok? Duas pessoas caminhando aqui, né? Um lugar aqui bem movimentado. Então, a frase nevou poderia ser empregada para descrever as duas situações das imagens ao lado. Porém, a frase neva fortemente serviria somente para a segunda situação, que é aqui, ó. Olha só, quantidade de neve, ok? Essa diferença de sentido ocorre porque na segunda frase acrescentou-se o quê? O advérbio fortemente. Aqui, ó, o advérbio fortemente, que indica com que se deu a ação de nevar, que foi o que aconteceu aqui. Então, digamos que ao sair de casa estava nevando pouco, normal. E no decorrer do dia, nevou fortemente, que indica o modo como se deu a ação verbal da palavra, né, do verbo aí, nevar. Veja a seguir outras classes gramaticais que podem ser modificadas ao serem acrescidas por um advérbio. Vamos lá. O verbo: o restaurante que lhe recomendei fica ali. Então, aqui, ó. O restaurante que lhe recomendei fica ali. Aí vamos para o adjetivo. Esta casa é muito grande para nós dois. Esta casa é muito grande para nós dois. Agora vamos para um advérbio. Andamos devagar demais. Frase: felizmente, a cirurgia foi um sucesso. Então, conforme a circunstância que indica, o advérbio pode ser modificado, né? Conforme a frase ou a oração. Veja aqui, vamos lá. Se for um sentido de afirmação, nós podemos usar o advérbio o sim, o certamente, o decididamente, o realmente. Se for num sentido de dúvida, nós podemos usar possivelmente, porventura, provavelmente, quiçá. Esse quiçá já é uma palavra um pouco mais formal, né? O acaso e o talvez. Se for um sentido de intensidade, nós podemos usar bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, quase, tanto, ok? Se for de sentido de lugar, então nós temos o advérbio aí abaixo, acima, aí, ali. Vejam bem, ó, olha aqui, ó. Olha o advérbio de lugar. O restaurante que lhe recomendei fica logo ali. Ok? Viram a diferença? Advérbio de lugar. Também pode usar o perto, o longe, o fora, o dentro. Veja, no caso de modo,
Aí nós temos o bem, o depressa, o devagar, o mal, o melhor, o pior, o rapidamente ou tristemente. De negação, acho que é até mais fácil para gravar. O não, o nem, o tão pouco, ok? E também pode equivaler aí o também não. E o de tempo, que também é fácil, podemos usar o agora, o amanhã, antigamente, cedo, hoje, imediatamente, o jamais, o nunca ou o sempre, ok? Então veja bem, os advérbios não, vejam bem, os advérbios não são flexionados em gênero e número. No entanto, alguns podem ser flexionados em grau. Veja esse tipo aqui, ó. Olha o comparativo. No caso, é um comparativo de inferioridade. O treinador agiu menos calmamente do que o jogador. Olha aqui o comparativo. Ele está aqui, no caso, veja bem, flexionado em gênero e número, ok? O B, no caso que ele é um comparativo, a frase aqui nos fala de inferioridade. O treinador agiu menos calmamente com quem? Do que o jogador, tá? O B, no caso de igualdade, o treinador agiu tão calmamente quanto ou como o jogador. De superioridade, o treinador agiu mais calmamente do que o jogador, ou seja, ele foi mais calmo do que o jogador que estava ali totalmente elétrico, ok? Aí nós temos o seguinte, prestem atenção. Os advérbios bem e mal têm como formas de comparação, comparativas, respectivamente de melhor ou pior, que também são formas de comparar dos adjetivos bom e mal, tá? Então vejam essa semelhança aí. Ele jogou melhor na semana passada do que hoje. Olha aqui, ó, nós temos um verbo, que é o jogou, e nós temos o advérbio, que é o melhor, que está comparando o quê? A ele. Ele quem? O meu sujeito. Quem é ele? Não sei, ok? Ele é um jogador melhor do que você. Aí, veja bem, aqui nós temos o quê? Substantivo, ok? Acrescido do adjetivo melhor. Aí, aqui nós temos também a parte do superlativo analítico, que acrescenta-se outro advérbio. Aí nós temos a presença do quê? De um outro advérbio. O atleta correu muito mal. Então, isso são chamados de superlativos. Agora tem o sintético. Então, nós somos no analítico. Agora, nós vamos falar do superlativo sintético, que ele acrescenta o sufixo. Lembram-se, novamente, falando de sufixo e prefixo. O atleta correu pessimamente. Olha o prefixo aqui, mente. Quando o conjunto de duas ou mais palavras tem valor de advérbio, ele é chamado de locução adverbial e geralmente é formado por preposição com um substantivo, adjetivo ou advérbio. Com certeza, iremos ao seu evento. Ana corre às vezes no parque municipal. Virou à direita e deparou-se com uma rua sem saída, ok? Aí aqui então nós temos algumas locuções adverbiais que podem ter o advérbio como correspondente, como ocorre em com certeza, que equivale ao advérbio certamente, ok, pessoal? Então, assim, é a mesma coisa. Tudo isso aqui nós precisamos fazer exercícios para que possam assimilar melhor. Ok, lindezas e lindezas? Eu deixo a lição no Vindimo para vocês. Beijo grande e fiquem com Deus.